Neste vídeo nós vamos pensar e analisar e responder quem são as testemunhas ou as 144 mil testemunhas de Apocalipse, algo que nós lemos no capítulo 7 de Apocalipse. Já foi observado, e com razão, que o próximo evento no calendário divino é a vinda do Senhor Jesus para a igreja, quando todo crente em Cristo, nesta dispensação da graça, ou seja, de Pentecostes até o momento do arrebatamento, serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Os crentes que morreram, ou seja, os mortos em Cristo, serão ressuscitados da sepultura com novos corpos modelados segundo o corpo do nosso Senhor ressuscitado. Os crentes ainda vivos, em seus corpos, mudados para o mesmo padrão do corpo de Cristo no momento, num abrir e fechar de olhos, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, são arrebatados juntamente com seus irmãos ressuscitados, mortos, mas ressuscitados para encontrar o Senhor nos ares. Você pode ler isto com calma na sua Bíblia, se ainda não leu, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. O Senhor, em sua promessa final aos crentes desta era, os lembrou: certamente cedo venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Através dos tempos, a própria iminência desta vinda tem sido uma alegria e conforto para os santos provados nas horas mais sombrias da vida. Muitos crentes suspiram em meio às lágrimas, dizendo face à sua promessa: amém, ora vem Senhor Jesus. Expressão encontrada também em Apocalipse capítulo 20, capítulo 22, versículo 20. O arrebatamento leva cada crente da era do Evangelho para o encontro do Senhor nos ares. O encontro inicial nos ares precede sua apresentação ao Pai, na casa do Pai, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 10. Lá eles entram no dia do Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, expressão encontrada em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, capítulo 5, versículo 5 e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Ou no dia de Jesus Cristo, expressão encontrada em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ou também, simplesmente, o dia de Cristo, que é a expressão encontrada também em Filipenses capítulo 1, versículo 6, versículo 10 e também no capítulo 2, versículo 6. Dois eventos de grande importância acontecem na glória. Primeiro, o tribunal de Cristo, expressão encontrada em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, onde Cristo toma seu lugar como juízo avaliador, e a obra de cada santo é revisada e recompensada pelo próprio Senhor. Leia Apocalipse capítulo 22, versículo 12. A noiva do Cordeiro, a igreja, agora pronta, é vestida de linho fino, puro e resplandecente, que é a justiça dos santos. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 8. É apresentada ao Cordeiro na cerimônia de casamento. O arrebatamento, que abre o dia de Cristo para os salvos da terra, para o céu, abre o dia do Senhor para as almas, ou para as pessoas deixadas aqui na terra após o arrebatamento. Para os crentes, o futuro significa glória na presença do Salvador. Para os incrédulos, aqui na terra, o futuro, neste momento, significa escuridão da tribulação. O dia do Senhor para a terra é introduzido pelo arrebatamento, que é a primeira intervenção divina manifestada nos assuntos da terra, desde a ressurreição e ascensão de Cristo. O dia do Senhor virá sobre os incrédulos como um ladrão na noite. Inesperadamente e sem aviso prévio, aquela geração tem seu estado de paz e segurança dramaticamente abalado. Esse slogan soa patético agora, à luz da intervenção divina no arrebatamento.
enganados pela mentira da evolução, todos na Terra tiveram a certeza de que um Deus da criação era um mito antigo, enquanto um dom do julgamento era uma relíquia da era vitoriana. Assim como o arrebatamento de Enoque, história contada em Gênesis capítulo 5, quebrou a paz da geração que conheceu o dilúvio logo a seguir nos dias de Noé, como temos registrado também em Mateus, testemunhado pelo próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 24, do versículo 36 ao 42, assim, a geração na terra, começando no arrebatamento, suportará o julgamento da tribulação, terminando com o clímax do Armagedon. Pode ser uma surpresa para alguns dizer que a tribulação não começa imediatamente após o arrebatamento da igreja. Na verdade, é provável que o intervalo de tempo entre o arrebatamento e o início da tribulação seja de alguns meses ou anos. Temos que entender que na profecia de Daniel, capítulo 9, onde diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, a profecia se cumprirá, ou se cumpriu, se cumpriu até as 69 semanas. Falta uma semana de 7 anos. Portanto, há uma lacuna na linha do tempo da profecia das 70 semanas. Está entre, ou seja, a profecia das 70 semanas está entre as 69, ou seja, 69ª, e as 70 semanas, ou seja, 70ª semana. Falta uma semana aí. Este intervalo não está nas profecias, pois é a era da igreja e ela não faz parte das profecias. A 69ª terminou com a apresentação de Cristo à nação de Israel no dia 10 de Nissan, do ano 32 depois de Cristo. Sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão se seguiram. O evento ou o envio do Espírito Santo 10 dias após sua ascensão deu início à era da igreja. O arrebatamento encerra a era da igreja e todo crente é arrebatado para encontrar seu Senhor nos ares, todos os crentes da era da igreja. No entanto, enquanto o arrebatamento abre o dia do Senhor, o início da 70ª semana da profecia de Daniel aguarda a confirmação de uma aliança de paz entre o líder carismático de uma nação independente de Israel, que fala pela maioria, uma maioria democrática, observe os muitos na profecia de Daniel 9, e os palestinos e seus árabes apoiadores. A característica única desse tratado, que o distingue de todos os acordos de paz anteriores, é que ele tem o apoio garantido de um homem poderoso do oeste chamado o Príncipe Vidouro. Você pode ler isto em Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. O fato de haver tal intervalo de tempo entre o arrebatamento e o início da tribulação é confirmado por um estudo dos primeiros 8 versículos do capítulo 7 de Apocalipse. Aqui a tempestade iniciante, simbolizada pelos 4 ventos, é contida por agentes divinos, simbolizados pelos 4 anjos, até que os 144.000 de Israel sejam selados em suas frontes com o selo do Deus vivo. É claro que o período da tribulação é atrasado na supervisão divina até que 12.000 de cada tribo da nação de Israel sejam salvos, selados para sua segurança e enviados através do mundo com o evangelho do reino. Mateus capítulo 24, versículo 14. Há seitas que dizem hoje pregar o evangelho do reino, não é para a nossa época. Uma vez que todos os pregadores do evangelho na era da igreja foram removidos no arrebatamento, esses homens de Israel são salvos pela ação divina
pela ação divina direta modelada na conversão de Saulo de Tarsus, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, leia lá para você perceber isto. Israel, pela primeira vez, tornou-se a nação missionária que Deus sempre quis que ela fosse. Pode ser que o caos após o arrebatamento seja resolvido muito rapidamente? Estradas e aeroportos voltarão a funcionar rapidamente, enquanto os casos de intestações que transmitiram nos tribunais levarão muito mais tempo. O impacto imediato provavelmente desaparecerá com uma rapidez surpreendente. Você se lembra agora do impacto de 11 de setembro dos Estados Unidos? Ou seja, os crentes arrebatados naquele momento, que criaram muita confusão no mundo, logo encherão os tribunais, pois eles eram motoristas de ônibus, eram médicos. Satanás terá seus homens no lugar, os políticos, os filósofos, os religiosos e os pregadores, para acalmar a inquietação pública, talvez com a mentira de ataque alienígenas baseados em avistamento de OVNIs. O mundo está se preparando para isto. É só assistir às notícias. Contanto que qualquer sugestão de intervenção divina seja mantida fora da história, Satanás não se importa. Para a maioria das pessoas, a vida se acomoda rapidamente em sua rotina normal. O arrebatamento começa a desaparecer da consciência da maioria das pessoas. De repente, essa paz é quebrada. Da saída de Jerusalém, não 12 homens, como em Atos capítulo 2, mas uma multidão, o múltiplo de 12, 12 vezes 12 vezes 100. Esses homens são enviados por todo o mundo com a mensagem do Evangelho do Reino, de um rei que foi morto, mas que está vivo no céu e vem para reinar aqui na terra. Alguns questionarão a possibilidade da identificação tribal feita em Apocalipse capítulo 7, ou como Deus vai encontrar, ou como serão marcados esses 144 mil das 12 tribos de Israel. O problema surge em nosso pensamento, porque os registros genealógicos dos judeus foram destruídos pelos romanos no ano 70. Assim, é atualmente impossível identificar ligações tribais. No entanto, com a identificação genética por meio de exames de sangue agora disponível, a situação mudou drasticamente. Alguns padrões tribais já foram observados e o objetivo da identificação tribal parece estar ao alcance da ciência em nossos dias. No entanto, Deus não depende de registros humanos ou do progresso da ciência. Ele cumprirá a sua palavra exatamente como declarada, e 144 mil testemunhas verdadeiras pregarão Cristo como Rei que há de vir para reinar sobre todo o mundo. O Evangelho do Reino se baseará nos 4 evangelhos que nós temos hoje em nossas Bíblias e nas profecias, como, por exemplo, o Salmo 22, que fala do Messias sendo crucificado, ressuscitado e depois reinando. E também Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 53, onde mostram que o Messias já veio, morreu para salvar os pecadores, mas que ressuscitou e está vivo no céu, de onde virá para julgar os ímpios que rejeitam o evangelho do reino e abençoar no milênio de bênção terrenas os salvos que creem nele como Salvador e Rei de Israel e das nações. Termino o vídeo dizendo que os crentes da era da igreja já estão no céu, foram arrebatados 7 anos antes do estabelecimento do reino. Após o arrebatamento da igreja, Deus vai trabalhar com a nação de Israel, salvando esses 144 mil iniciantes para pregar o evangelho do reino. Como? Se não tem pregadores aqui da igreja, bem, como Paulo foi salvo? O apóstolo Paulo, como eu já mencionei neste vídeo, ele não foi salvo por nenhum dos pregadores. Não, ele foi salvo de uma maneira direta, com Deus. E desta maneira, os 144 mil
vão serem salvos e eles vão pregar o evangelho do reino para a nação de Israel e para as nações que hoje não aceitam o cristianismo. Deus vai trabalhar com eles, essas pessoas serão salvas. Os que ouviram o evangelho da graça hoje, a porta estará fechada. Pode ler 2 Tessalonicenses capítulo 2 sobre este assunto. Deus vai enviar para eles não o evangelho do reino, mas vai enviar a operação do erro, pois eles eles não receberam o amor da verdade para se salvarem quando tinham oportunidade. Portanto, Deus vai entregar a mensagem do erro para eles. O homem do pecado, com os enganos de mentira, vai entreter essas pessoas, pois hoje eles estão entretidos com ele e vão continuar depois que a igreja for arrebatada.